Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 7/12 de 2011. Bom, gente, tivemos hoje um pregão enrolado, mas com excelentes operações. Fizemos muitas operações bacanas. Separei 3 para mostrar para vocês. Tem mais algumas que a gente não vai mostrar aqui, mas que foram também belas operações. Então, muito bacana, a gente conseguiu filtrar muito bem as operações, conseguimos filtrar muito bem as oportunidades que apareceram, os poucos ativos que estavam movimentando. Então, hoje foi um festival de ativo que não rompeu nem máxima nem mínima em relação ao dia anterior, ativo que ficou consolidado. Mas conseguimos, como eu disse, mais uma vez filtrar muito bem e fizemos excelentes operações, tá, gente? Foi realmente muito bacana. Tivemos nosso mercado então cedendo um pouco, mas dentro dos limites do dia de ontem, o que é até normal. Depois de vários dias de alta forte, a gente tem aí uma correção, como o pessoal costuma chamar, uma correção técnica, né? Então é algo até, de certa forma, normal a gente ter esse movimento aí. O mercado americano também enrolou durante boa parte do dia, no final agora estourou para cima, está estourando, está cotando ainda lá, está funcionando. Vou mostrar para vocês agora os momentos finais lá do Dow Jones também. E como eu disse, conseguimos um excelente pregão. Mais uma vez, quem teve paciência, quem teve tranquilidade, quem soube entrar do jeito certo, fazendo a coisa certa, conseguiu obter excelentes resultados, tá certo? Então, vocês vão visualizar aqui no meu gráfico, vocês estão vendo aqui no Top Chart o Ibovespa, período diário. Então, como eu disse, nós temos aqui no Ibov, não rompemos nem máxima nem mínima em relação ao dia anterior. Então o pregão ficou consolidado durante todo o dia, vocês podem observar aqui nos 15 minutos. A gente teve aqui uma abertura lá em cima, depois o mercado cedeu, corrigiu um pouquinho e depois voltou a ceder no final. E conseguimos aproveitar muito bem esses movimentos aí do nosso mercado, apesar de ter sido dentro dos limites do dia anterior. Então toda aquela alta de ontem, no final, a gente acabou devolvendo já na abertura e acabamos cedendo um pouquinho mais, fechando bem próximos da mínima aí do dia anterior, tá certo? Então o Ibovespa fica agora numa condição interessante, como eu disse para vocês, compras agora só a partir de 60 mil pontos. Antes disso fica difícil a gente pensar em algum movimento de compra. E a partir de 58.496 a gente passa a ter um sinal de venda e tem o objetivo mais ou menos aqui nessa região dos 57 mil pontos, que seria aqui as médias do gráfico diário, a média rápida aqui do gráfico diário, tá certo? Então, estamos num ponto de bastante indefinição. Vamos torcer para que rompa esses 60 mil pontos, que vai embora, que volte a subir, para todo mundo poder ganhar aí de uma forma um pouco mais tranquila, tá certo? Tem sido realmente muito difícil operar nesses dias de tanta consolidação. Temos aqui o mercado americano, índice Dow Jones, como eu disse, surpreendendo até no dia, parece que vai fechar com um candle interessante aqui. Se vocês observarem aqui nos 15 minutos, vocês vão visualizar, agora sim, carregando para vocês, aí, vocês vão visualizar que ele acabou enrolando durante boa parte do dia, chegou a ceder, chegou a perder mínima em relação aqui ao dia anterior, tá certo? Depois voltou a subir forte, montou aqui um pivô de alta na última meia hora e foi lá romper a máxima do dia anterior, tá? Então um dia de total indefinição lá do mercado americano, tá? Rompeu mínima, rompeu máxima. Então hoje o Dow Jones não foi referência muito forte para a gente, uma vez que foi um pregão que demonstrou bastante volatilidade aí. Nós temos um ponto interessante para ser testado no mercado americano também, que é esses 12.284, rompendo isso aqui, a gente abre espaço para ir lá testar também as máximas do ano. Claro que vai ser um pouco difícil que isso aconteça, porque está acabando o ano, temos aí mais alguns pregões apenas, antes do volume sumir do mercado, lá pelo dia 20 já some, já fica cada vez mais difícil de operar. Então temos poucos pregões ainda esse ano que vão ter volume e vão ter movimentação, então a gente tem que aproveitar isso aí. Acredito que seja difícil ir lá testar essa máxima do ano, mas abre espaço para isso. Pode ser que no começo do ano que vem, enfim, isso seja testado. Como eu disse, abrimos espaço para isso acontecer, tá certo? Então, gente, tendo traçado esse panorama, vamos mostrar para vocês então as operações do dia. Fizemos uma bela operação aqui na Gol, tá? Na Gol 4,
Observem que ela deixou aqui um candle bastante espaçado, bastante distanciado, com um gap bastante grande aqui na abertura. Então acabou ainda fechando em alta, 3,6%. Mas observem aqui nos 15 minutos que ela chegou a trabalhar em alta aí de mais de 8% já na abertura. Tá? Então abriu já em 6,7%, 6,8% e chegou a trabalhar com mais de 8% de alta. E a gente visualizou isso aí com base naquela técnica que a gente ensina vocês no Day Trade avançado, que é a técnica de divergência, que é a técnica de repique. Tá? Então, observando o afastamento em relação às médias dos 5 minutos, deu aí mais de 2%. A gente fez uma entrada contra a tendência, entramos aí num repique na operação da Gol. Tá? Então, vocês podem visualizar aqui no meu gráfico de 1 minuto, deixa eu voltar lá, para o início do pregão, agora sim, nós temos a mesma movimentação aqui com base em candles de 1 minuto. A gente fez uma venda na Gol aqui no 16,20, tá? Então, aproveitando este repique, a gente conseguiu vender aqui no 16,20. Nosso stop estava lá no 16,31. É um stop até um pouco longo, quase 1%, 0,6%, 0,7%. Mas o alvo também era grande, tá? Então, valia a pena correr esse risco, uma vez que também tínhamos um alvo bastante interessante. Fizemos o nosso gerenciamento de risco, como sempre, aqui no 16,08. Então, neste momento, a gente não tinha mais risco no ativo. Observe que foi tudo no mesmo minuto. A gente vendeu aqui no 16,20 e já conseguimos gerenciar aqui no 16,08. Então, uma operação extremamente rápida. Já conseguimos gerenciar no 0,8, não tínhamos mais risco na operação, uma vez que arriscávamos 11 centavos com 50% da posição e estávamos ganhando 12 centavos com os outros 50% da posição, ok? Então, já logo na sequência continuou desenvolvendo e a gente conseguiu zerar o restante da posição exatamente aqui nos 15,90, logo depois que tivemos esse sinal de compra aqui no 1 minuto, tá? Então o sinal de compra foi aqui, observem, foi aqui no 89. Deixa eu voltar lá no comecinho do pregão para vocês. Agora sim. Então observem que a gente teve esse sinal de compra aqui e isso motivou a gente a zerar a posição e embolsar o lucro. Tá? Então tivemos uma posição interessante aí na Gol, conseguimos montar essa operação, ela deu mais mostrando aqui nos 15 minutos, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Essa operação deu 30 centavos, tá? Em questão aí de 4 ou 5 minutos, então extremamente rápida. Fizemos aí 30 centavos, um ativo de R$15, isso é quase 2%, de R$16, 1,8%, 1,9% em menos de 5 minutos. Tá? Então já começamos o dia ganho nos primeiros 15 minutos de pregão, já conseguimos matar 2% aí, uma belíssima operação, ok? Além da Gol, nós tivemos também o BBAS3, o Banco do Brasil, também uma operação interessante. Era a recomendação nossa de venda no dia, tá? Então o pessoal já estava de olho para vender aqui o Banco do Brasil, já estava acompanhando isso aí, caiu 2,5% no dia e aproveitamos essa operação do Banco do Brasil num rompimento aqui desses R$24, tá certo? Então ela veio testar esses 24 aqui na abertura, acabou corrigindo um pouquinho, deu um repiquezinho aqui nos 5 minutos, e a gente pegou na sequência. Tá? Então, vendemos o Banco do Brasil aqui nos R$24. Nosso amigo Antero, tá? De parabéns pela operação aí. O stop era aqui em 24,06, então o stop muito justo, muito curto, apenas 6 centavos de risco. Fizemos o gerenciamento da posição aqui nos 23,88. Ganhando aí 12 centavos, então nesse momento já não tínhamos nenhum risco na operação. Estávamos ganhando aí 12 centavos com 50% e arriscando 6 centavos com os outros 50% da posição. Fizemos aqui então a realização total da operação aqui nos 23,81. Tá? Então bacana aí também a operação do Banco do Brasil, venda no 24, gerenciamento em 23,88. E realizamos a posição aqui no 23,81, então dando aí 19 centavos, isso é quase 1%, 0,7%, 0,8% no Banco do Brasil. Então, bela operação. A outra operação que a gente fez, que eu separei para vocês, é a operação da Vale.
Estávamos de olho para vender a Vale já no dia. Ela era o ativo mais fraco do dia, cedendo aí muito forte, cedendo no dia, fechou aí com 3,6% de queda. E vocês podem observar aqui nos 15 minutos que ela veio deixar este fundo exatamente aqui no 39,65, tá certo? Então, vou marcar para vocês. Eu estou falando deste fundo aqui, ó, tá, pessoal? Onde eu vou colocar a setinha para vocês. Então, ela veio aqui, deixou esse 65, corrigiu um pouquinho, na volta voltou a ceder. A gente fez, então, uma venda nela aqui nos 39,65. Indo lá para o gráfico de 5 minutos, vocês podem observar que neste ponto em que a gente vendeu aqui no 65, nós tínhamos o candle anterior aqui no 69, então a máxima dela, o stop dela era 71, correndo 6 centavos na operação, um stop extremamente curto se você considerar que é um ativo de quase R$40, né? Então 6 centavos de risco, já conseguimos fazer o nosso gerenciamento aqui no 58, 59, alguns de nós, como eu, gerenciamos o 59, outros como o Pacheco, por exemplo, lá no 58, nosso amigo Francisco também estava nela. Bacana então a operação, e ela continua cedendo, a gente foi ajustando pelos 15 minutos e infelizmente tivemos este sinal aqui nos 15 minutos que nos fez zerar essa posição. Tá? Então realizamos esse trade da Vale, matamos a posição aqui no 39,40, fazendo aí 25 centavos na posição, que é pouco mais de 0,5%, mas foi um trade bacana, muito bem montado, com muita técnica, com muita precisão na montagem e no gerenciamento de risco e na realização da posição. Infelizmente ela voltou a cair, mas já deu mais um sinal aqui, enfim, acabou fechando lá embaixo. Essa volatilidade aqui atrapalhou um pouco a nossa operação, mas de qualquer forma foi uma operação vencedora, deu para tirar aí mais alguns trocados do mercado. Tá? Então, gente, como eu disse, foi um dia bastante difícil, bastante complicado, poucas operações, poucas oportunidades, mas quem teve paciência, quem observou o mercado, quem conseguiu utilizar a lógica, a técnica, fazer a coisa certa, conseguiu montar excelentes operações. Teve também a operação do dólar, que eu nem mostrei para vocês aqui. Bruxel estava lá, Rosana estava lá, Zélia estava lá, estava todo mundo operando dólar também, belíssima operação, vendendo o dólar. Enfim, mas foi um pregão difícil. Só que quando a gente faz a coisa certa, quando a gente tem a coerência e a lógica nas operações, as oportunidades acabam aparecendo e os bons trades, o lucro acaba sendo uma consequência de você fazer a coisa certa. Tá? Então é isso que a gente prega para vocês. Gostaria de lembrar que nós fizemos hoje, a primeira operação do dia foi uma operação de divergência, perdão. Depois fizemos duas operações aí de rompimento. A primeira delas, rompimento de um suporte e resistência, que é os R$24 no Banco do Brasil. A segunda, um rompimento de mínima do dia, que é lá na Vale. Todas as operações que a gente ensina vocês lá no curso Day Trade Avançado. E finalmente, a outra operação bacana do dia foi lá no dólar, então na BMF, que vem a calhar justamente com tudo aquilo que a gente fala para vocês. Primeiro, vocês precisam operar vários mercados. Então, quem não conseguiu pegar nada na Bovespa hoje, conseguiu operar o dólar na BMF. Então, tem que conhecer, tem que aprender a operar outros mercados. Mais do que isso, você precisa ter uma caixa de ferramentas poderosa que te permita operar em várias situações do mercado. Então, tá aí 3 operações, 3 técnicas diferentes, 2 de rompimento e uma de divergência, que a gente acabou montando ao longo do dia. Se você opera uma única técnica, se você é especialista em um único tipo de análise, você fica sempre muito limitado. Tá aí hoje um dia que mostra para vocês que fazendo a coisa certa e dominando várias estratégias, as operações acabam acontecendo, as oportunidades acabam aparecendo. Então, parabéns a todos pelo que a gente viu aqui no fechamento. Foi um excelente pregão para quase todos do nosso grupo, da nossa sala. Continuem assim. Um grande abraço, um bom descanso e até amanhã pontualmente às 10h30 em mais um call de abertura na Interinvest. Até lá.